Apocalipse 12, verso 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Aí, onde ela é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água, como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Pai querido, nós oramos para que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria, temor, no momento em que vamos explanar a Tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração, edifique o coração da Tua igreja, não apenas os que estão presentes aqui reunidos, mas aqueles que estão em suas casas, acompanhando-nos e ouvindo-nos nesta noite. Oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Estamos sentindo a falta aí da irmã Olga, que ela sempre vem, mas ela ficou preocupada. Uma pessoa da sua família foi diagnosticada, mas não é nada de Covid, mas a priori se pensou, e ela, por precaução, está de quarentena, lockdown, né? E nós sentimos a falta dela e com certeza ela está nos acompanhando ao vivo. Agradeço aí a presença sua, pela sua coragem de vir à igreja, de estar aqui conosco nesse tempo. Também estamos sentindo a falta do pastor Felipe, da sua esposa, a irmã Luz. Eles tiveram um compromisso, eles tinham me falado. Essa semana, dia 23, foi o aniversário da Luz, e ela fugiu da nossa oração de hoje e de orarmos por ela, mas domingo nós a pensamos e oraremos. Amém? Esse capítulo 12, domingo passado, quem estava, ouviu uma importante pregação do pastor Felipe, apontando sobre a mulher. Hoje de manhã, quem estava, nós acompanhamos, nós falamos, dando continuidade ao texto, e ministramos sobre a pessoa do dragão. E hoje à noite, eu quero tentar aglutinar os 2 sujeitos, a mulher e o dragão, diante dessa grande batalha que nós estamos inseridos. Uma batalha foi travada lá na cruz do Calvário. Aquela batalha citada no capítulo 12, verso 7, houve uma peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Essa batalha não acontecerá, ela já teve o seu start. Essa foi uma grande batalha que nós aprendemos hoje de manhã, que Cristo, ao ressuscitar na cruz do Calvário, 3 dias depois, Ele conquistou a chave da morte e do inferno. Ressuscitou e tirou das mãos de Satanás os despojos, as almas. E do ponto de vista legal de Deus, a obra que Cristo fez na cruz, Ele morreu pelos eleitos. Isaías capítulo 53 diz que a priori Ele deu a sua vida por todos os homens. Mas também o mesmo profeta Isaías diz no capítulo 53 que mesmo Ele dando a sua vida por todos os homens, Ele morreu por muitos. Os muitos são os eleitos, daqueles que ao longo da história da cristandade, de todos os séculos, desde quando a igreja começou, esses irão compor a igreja gloriosa de Cristo, os eleitos que Paulo tanto fala em Efésios. E essa batalha que começou lá no Calvário, que do ponto de vista de Deus, Cristo já está sentado à direita de Deus Pai. Aparentemente nós não enxergamos isto, nós não contemplamos isto. Nós estamos nesse mundo terreno.
Mas o apóstolo Paulo nos desafia em Colossenses que nós devemos pensar nas coisas do alto, olhar para as coisas do alto, porque nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais e com Ele governamos acima de todo principado, acima de toda potestade. E agora, estas potestades foram atiradas à terra. E segundo Paulo em Efésios 2, essas potestades atuam ainda nos filhos da desobediência. Elas não atuam mais nos eleitos. Elas não podem, elas não devem atuar nos eleitos, porque os eleitos têm a mente de Cristo. Os principados tentam até hoje se infiltrar nas mentes dos homens, incitá-los a partir de suas próprias paixões e concupiscências para que eles vivam no automático, daquilo que as potestades estimulam em suas mentes. Automaticamente, essas mentes engendradas por uma natureza corrupta no coração do homem, o pecado, cujo pai é Satanás. Paulo diz em Efésios 2, eles atuam nos filhos da desobediência, filhos da ira. Mas vós, outrora, que eres filhos das trevas e da ira, fostes transportados para o reino do Filho do seu amor. E ao ressuscitar a igreja, Ele tomou as chaves da morte e do inferno e Ele despojou os principados e exigiu que Satanás soltasse os eleitos dele. E até hoje, a missão dessa mulher, que o pastor Felipe nos falou domingo passado, a mulher não é a igreja necessariamente. A mulher é a figura do povo de Deus. Você vai encontrar estudos dispensacionalistas do Apocalipse, de autores que ora afirmam que a mulher é a igreja, ora afirmam que essa mulher é Israel, mas Israel no Velho Testamento, a igreja na Nova Aliança, ambos são um povo de Deus. E esse povo foi perseguido. Israel é uma nação perseguida até hoje, a igreja também. Para Deus não existem Estados Unidos, França, Alemanha, Bolívia, Guatemala, Venezuela. Paulo escreveu aos Coríntios dizendo que 3 povos estão na mente de Deus: judeus, gentios e a igreja. Diga comigo: judeus, gentios e a igreja. Só que Paulo diz em Efésios 2 que de ambos os povos, judeus e gentios, Deus quebrou a barreira de separação que estava entre esses povos e de ambos os povos fez um povo só em Cristo, regenerados em Cristo, e estes judeus e gentios eleitos em Cristo compõem a igreja gloriosa do Senhor. Deus não é Deus de Israel. Deus não é brasileiro, como diz o filme. Deus não é francês. Deus não tem um queixinho caído, nem os 4 pneus e o estepe quedados por Israel. Deus preparou Israel para de Israel trazer o Messias, preparando a Torá, a lei, um povo, uma família, uma tribo, para chegar Maria e José e nos outorgar o descendente de Davi. E dessa nação, Paulo diz em Romanos 9, deles são os patriarcas, deles são os profetas, deles veio a lei, deles veio o livro, o descendente de Davi, o Messias, o rei, para abençoar a casa de Israel, mas também para alcançar as nações da terra. Legalmente, eu e você estamos assentados, acabamos de cantar, você precisa entender o que você está cantando. Nós acabamos de cantar uma música séria. Um só Deus, um só Senhor, um só batismo, um só povo. Isso é Efésios 4. Povo escolhido, geração eleita, para se assentar. Não é que a música diz para se assentar, mas quer dizer no presente, para se assentar. Como quem diz, ô Lucileia, eu coloquei essa cadeira para a irmã se assentar. Agora, não é amanhã, agora. Então a igreja, lá em Efésios 1, ela não vai se assentar, ela já está assentada. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. É a posição espiritual. E hoje, você pode dizer, mas eu não estou vendo nada disso. Só quem tem olhos espirituais enxerga.
O discernimento que nós precisamos ter é que hoje eu e você temos a mente de Cristo, o pensamento de Cristo, a vida de Cristo. O ser de Cristo está em nós. Ele nos rege, Ele guia-nos como cabeça. Nós somos o corpo, estamos assentados e os principados e as potestades não nos tocam. Se tocar, é a permissão de Deus para algum propósito. Mas somos intocáveis, somos inseparáveis, porque fomos eleitos antes da fundação do mundo nele, em amor, para vivermos em santidade e irrepreensivelmente. Essa guerra que foi travada, a mulher tem uma missão: pregar o Evangelho. A igreja vai pregar o Evangelho como missão e o dragão furiosamente perseguirá a mulher. A missão da igreja é pregar o Evangelho, é proclamar as boas novas e tirar os homens das trevas para a luz. É bem verdade que ela não vai tirar, porque quem traz a obra de regeneração do homem não é o homem, é Deus. Mas pelo menos a missão da igreja, como Paulo diz em Coríntios, que nós somos cooperadores com Ele. Nós cooperamos com Ele, nós somamos com Ele, porque Deus é Espírito, nós somos o seu corpo aqui na terra, e somos nós que oramos, somos nós que entramos no hospital, somos nós que vamos ao presídio, somos nós que ajudamos os necessitados, somos nós que intercedemos. A igreja é esse povo cooperador dessa obra, e pregamos o Evangelho para que o véu, o engano seja removido, os ouvidos sejam destapados e os homens escutem o Evangelho e sejam transportados das trevas para a luz. A batalha já aconteceu. Ele não habita mais no céu no sentido de governar. Versículo 8 diz: todavia não prevaleceram o dragão e os seus anjos. Acompanhe. E nem se achou no céu o lugar deles. Vamos abrir em Efésios capítulo 1. É preciso ler a carta de Efésios. Segundo os comentaristas, os estudiosos, essa carta aos Efésios parece-nos que Paulo não escreveu a priori essa carta apenas para a cidade de Éfeso. Parece que essa carta no capítulo 1 de Efésios é uma carta universal. Não é só para a igreja universal do reino de Deus, é para todos nós. É a igreja em todas as nações. Porque em nenhum lugar dessa carta existe menção de um problema dentro da igreja. As outras cartas, você vai ver, por exemplo, problemas sérios. Em Filipenses, tinha duas irmãs que não se falavam. O nome delas era Evódia e Sintique. Nomes bonitos, né, irmãos? Qual o nome da sua filha? Evódia. E a outra, Sintique. E Paulo diz: eu peço que por misericórdia vocês duas se entendam. A Evódia e Sintique. Ele escreve aos Coríntios dizendo que naquela igreja tinha partidos, facções. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Mas você não vai encontrar na carta aos Efésios nenhuma menção de problemas. Pelo contrário, ele vai mostrar quem é a igreja, quem éramos, quem somos. Ele vai falar de uma batalha que nós devemos nos revestir da armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau. Ele vai falar no capítulo 1, 2 e 3, a nossa identidade, estamos assentados com Ele. 4, 5 e 6, nós vamos andar com Ele. O verbo andar aparece na carta aos Efésios, capítulo 4, 5 e 6, várias vezes. Andai, andai em amor, andai em verdade. Mas no capítulo 1, 2 e 3 ele diz: vocês estão assentados, vocês reinam com Cristo, vocês estão em Cristo, nele, com Ele e por Ele. Posso ouvir um amém, irmãos? Eu não estou num culto fúnebre, eu estou num culto ao Senhor. Mesmo com máscara, diz amém. Nossa posição, povo eleito, geração escolhida, já inverti tudo, para anunciar e proclamar as grandezas do Senhor. Vamos resgatar. Esse espírito de medo tem vindo sobre a igreja contemporânea. Um espírito de choro, de lamúria, de miséria, de opressão, de pânico. Não, nós estamos assentados. Paulo diz que primeiro vem o invisível, para depois se tornar visível. O que nós não estamos vendo, Paulo já disse, olhos não viram, ouvidos não ouviram, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nós temos visto e captado o plano de Deus,
que já está claro nas regiões celestiais, que Satanás não governa mais sobre os filhos da nova aliança em Cristo Jesus. Ele atua nos filhos da desobediência, porque ele olhou para o relógio e ele entendeu, Apocalipse 12, verso 12, que pouco tempo lhe resta. Ele sabe que desde o start do Evangelho, desde o início da obra de Cristo na cruz, ele olhou para o relógio, falta pouco tempo. O apóstolo Pedro pregou em Atos e no seu primeiro sermão ele diz: meus irmãos, esse movimento do Espírito que está fazendo aqui na festa de Pentecostes é que Deus está dizendo que os últimos dias chegaram. Isso em Atos 2, há 2000 anos. E se ele falou lá que nos últimos dias estavam começando, imagina se Pedro estivesse hoje aqui. Os milésimos de segundos do último dia. O calendário de Deus não é o nosso. E Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, abram as suas Bíblias, ele diz no versículo de número 18, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Você sabe qual é a esperança do seu chamado, qual é a riqueza da glória da sua herança e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, aleluia, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais e acima de todo principado e acima de toda potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E ele pôs todas as coisas, ele pôs, é verbo no particípio passado, ele não porá, ele pôs todas as coisas debaixo dos pés da igreja. Está debaixo dos pés da igreja. É verdade que tem muita coisa que não está debaixo dos pés. É verdade que o adultério tem invadido crentes, que o pecado de fornicação, que outros pecados têm chegado, mas em nome de Jesus seremos lavados no sangue de Jesus, se nos arrependermos, se nos lavarmos e alinharmos a nossa vida com cabeça. E na medida que esse alinhamento vai se intensificando, o cabeça começa a dar o comando e o corpo começa a andar militantemente na terra, fazendo a obra. Todas as coisas estão debaixo dos pés. E ele diz: nos pés de quem? Nos pés da igreja, e o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ainda no mesmo capítulo 2, Paulo vai dizer que nós estamos também assentados com ele nas regiões celestiais. No capítulo, falei 2, mas é o capítulo 3. Capítulo 3, ele diz no verso 10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora. É agora, não é amanhã, agora. A sabedoria de Deus, que está na igreja, a mente de Deus, diante dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu nele, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pelo qual temos ousadia e acesso, com confiança, mediante a fé. Saiamos do capítulo 3, quando você chega no capítulo 4, ele para de falar dessa posição nossa, e ele manda a igreja andar. Capítulo 4, verso 1, ele diz: eu rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor. Vamos ler em voz alta. Olhe para a Bíblia, crente examina a Bíblia, ou na tela, ou na sua Bíblia, ou no smartphone. O crente não fica distraído. Você não veio para um teatro assistir uma palestra, assistir uma peça. Você confere. O pastor é falho, ele pode falar bobagem, abobrinha. E você pode fazer assim, quando não é para fazer assim, é para fazer assim. É por isso que tem que examinar. Muita gente ouve e diz amém, não é amém, é misericórdia. Confira, traga a Bíblia. Eu respeito quem traz no smartphone, mas traga uma Bíblia. Seja crente.
da década de 40. Ande com Bíblia. Preta, marrom, o que for. Hoje tem capa abundante. Mas confira as Escrituras. Examine as Escrituras. Aprenda acerca das Escrituras. Não entre na eternidade analfabeto funcional das Escrituras. Conheça a verdade vos libertará. Para de viver uma vida muito aquém. Você tem todo o recurso. Nós vamos ver hoje em Apocalipse 12 que essa mulher que vai ser perseguida pelo dragão, Jesus não vai abandonar a sua noiva está colada com ele, e ele deu 2 asas para ela se proteger. Ela vai caminhar, ela vai se refugiar no deserto, ela vai ser guardada, o diabo não a tocará, ousará, tentará matar milhares de cristãos como ele fez ao longo da história, mas a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela vai saber qual é a sua identidade, ela vai saber quem a palavra de Deus, ela vai conhecer os princípios da palavra de Deus. Eu não estou falando de conhecer a doutrina da denominação. Infelizmente existe muita gente nas igrejas, infelizmente cega e alienada, seguindo doutrinas de homens. Enquanto eu li Apocalipse 12, e aqui eu não tenho nenhum problema, eu tenho que falar porque eu tenho que ensinar a igreja. Se eles ensinam engano, eu tenho que dizer os nomes dos bois, porque Paulo dizia, a adventista diz lá em Apocalipse 12, que aqueles que não guardam os mandamentos, e um dos mandamentos é o sábado. E se não guardar o sábado, vai ficar para o anticristo. É isso que eles ensinam, por engano. Por quê? Porque estão seguindo não as doutrinas da Bíblia, da Ellen G. White. Porque para eles a Ellen G. White é profetisa inspirada por Deus, tal qual fosse quem? Os profetas inspirados pelo Espírito. Mas a Bíblia não diz isso. E nós precisamos ter discernimento. Às vezes nós nos acanhamos e nos retraímos e não falamos a verdade. E o engano é sutil. Nós vimos hoje de manhã que ele é sedutor. Paulo diz a Timóteo, falando que nos últimos dias, doutrinas de demônios seriam ensinadas nas igrejas. Nas igrejas, porque lá fora já é dentro da igreja. Por quê? Porque o homem não conhece as sagradas letras e escrituras, que Paulo diz a Timóteo, tu já conhece, desde a tenra infância. Portanto, como será uma igreja capenga, andando no século 21 capenga? Capenga é uma expressão bem nordestina. Parece que a igreja contemporânea, ela está muito aquém da sua verdadeira identidade. Parece que a igreja contemporânea, ela está mais encantada com as distrações. Parece que nós nos reunimos na igreja como se fosse um culto fúnebre. Eu não estou falando de levantar mão, bater palma, porque levantar mão e bater palma não quer dizer que a igreja é avivada. Eu não meço uma igreja avivada por bater palmas e gritar e levantar a mão. Mas eu meço pelos olhos, porque Jesus disse, se os teus olhos forem luz, todo o teu corpo será luz. Os olhos falam muito mais. Basta olhar para pessoas e encontrarmos pessoas sedentas e ávidas por Deus, pela presença de Deus, e elas já são crentes, mas elas aprenderam com Paulo, eu desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Paulo já era cristão, mas ele dizia, eu desejo conhecê-lo e provar do poder da sua ressurreição. E essa pandemia que tem paralisado o planeta, outrora pelo próprio vírus e outrora pelas falácias de governantes e de bastidores que só Deus sabe o que alguns estão manipulando, tem deixado uma igreja apática, fria, distante, inerte. Tem deixado essa igreja e muitos nas igrejas frios, atemorizados, acuados. Deus não vai buscar uma noiva capenga, suja. Esse videoclipe que assistimos domingo passado da Fernanda Brum, ela tira das vestes de noiva dela a sujeira. Ela está corrompida, prostituída, ali em Nova York, uma figura da corrupção, do capitalismo, que vale mais o que a pessoa tem do que ela é. O lucro, o cifrão do tio Patinhas,
A sensualidade, a luxúria, o pecado, o lazer, as comidas, as bebidas, as festanças. É isso que o mundo quer e é isso que uma parte da noiva deseja. Ele não vem buscar essa noiva. Ele vem buscar uma noiva virgem, pura, santa, apaixonada pelo seu noivo. Ele não vem buscar religiosos. Ele não está olhando para o tamanho do seu brinco, para os 2 dedos da ponta do seu cabelo que você cortou, que algumas igrejas dizem que não pode cortar, porque um anjo já está lá na terra, no céu, com uma gaveta para abrir, para mostrar os cabelos que você cortou. Isso é insanidade mental. Isso são doutrinas absurdas, que até mesmo no judaísmo tinha muito pior de doutrinas em relação a isso. E enquanto temos tanta urgência para fazer a obra de Deus, temos que lidar com inimigos dentro da própria igreja. A urgência é tão grande, a necessidade é tão grande de tomarmos posição para essa última hora, ao ponto que nós podemos ouvir, no meu ouvido eu consigo ouvir Deus falando a palavra de Mardoqueu para Esther: apressa-te, porque se você ficar calada, socorro virá de outra parte. E quem sabe, Esther, Deus não te preparou para este momento. E se você fugir dessa posição, não pense que porque você é judia, você será morta e destruída nessa grande batalha que envolve todo o povo de Deus. Fique aí no palácio, eu estou fora do palácio, orarei por você e vocês orem e jejuem pelo nosso povo. A palavra de de Mardoqueu para Esther é a palavra do Espírito para a igreja hoje. Deus te preparou para esse momento. Há uma noiva que Deus está levantando. Paulo diz em Romanos que nem todo Israel foi fiel a Deus, e no meio de todo Israel, Deus tinha um Israel remanescente, fiel. Nem todos que se dizem igreja são igreja. Nem todos que são membros da igreja são igreja. Nem todos que estão sentados nas cadeiras hoje à noite nas igrejas são igreja. Não são, porque igreja é identidade. Igreja é união com Cristo. Paulo compara a relação da igreja com Cristo a uma das relações mais importantes no mundo nosso, que é a família, que as trevas e as potestades estão usando os homens para dizer que a família patriarcal, a família tem que ser destruída para gerar anarquia e perverter os valores morais da família dos puritanos burgueses para gerar anarquia na sociedade. É o que as trevas estão dizendo. Mas Paulo diz, esse é o grande mistério. Efésios capítulo 5, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. É uma união mística. É um marido que Jesus diz, através de Paulo: maridos, amai as vossas mulheres, e mulheres sejam submissas a seus maridos. Que mulher não vai se submeter a um marido apaixonado por ela? Olha que maridos, aproveita aqui a correção pastoral. Não adianta dizer, eu te amo, e não dá um batom para ela, um perfume. Eu nem digo flor, porque alguns nem sabem o que é flor. Mas às vezes um batom, um perfume, um vestido, um sapato, uma roupa. Não cuida, mas Efésios não diz isso. Diz que Cristo amou tanto a igreja que se deu por ela. Tem maridos que não se dão. E aqui os adolescentes e jovens que querem casar. Cai fora desse gato, é onça. Sai daí, foge. Tem nada de gato. É uma onça, é mesquinho, é individualista, só pensa nele. Às vezes a gente vai para algumas festas, a gente vê o homem com uma roupinha bem simples, um terno que já está bem usado, coitadinho, do casamento de 20 anos. É o mesmo terno, mas a mulher é impecável. Aí eu fico pensando, ele se sacrifica para deixar a mulher linda. Porque ele dá. Ele se dá, e isso é a visão de Cristo. Cristo ama a igreja, Ele se dá pela igreja, Ele ama a igreja, e é essa experiência, é esse modelo. Agora quer ver a mulher bonita, mas não libera o dinheiro para o cabelo, para um perfume, para uma roupa. Ela vai ser gata borralheira, é? Agora você quer outra cheirosa. Vem para cá que eu dou um cinturão, uma surra em você.
Tem que se cuidar. E Cristo está falando isso para nós como igreja, porque nós devemos, como igreja, responder a Ele em amor, porque Ele já se deu em amor. Ele já se deu. Veja o capítulo 4, verso 1. Eu quero voltar para Apocalipse. Deus está nos levando em Efésios. Efésios 4 diz: eu sou o prisioneiro no Senhor, eu rogo que vocês andem de modo digno da vocação que fostes chamados. Ele pede para que vocês andem, nós andemos de modo digno. E não é só aqui que ele fala o verbo andar. Versículo 17, portanto digo no Senhor e testifico que não mais andeis, como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Não andem, os gentios andam obscurecidos. Versículo 18, de entendimento, eles são cegos. Versículo 18, eles são alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem pela dureza do seu coração. E Paulo diz, andem de modo digno. Capítulo 5, verso 2, ele diz, andar em amor. Ele usa o verbo andar, mas antes de andar, a igreja precisa, eu não tenho uma cadeira para fazer isso, se assentar. Vou falar dela, mas eu acho que ela, não sei quanto tempo ela vai viver, essa mulher não morre nunca, a Rainha Elizabeth. Quando ela foi coroada, antes de reinar na Inglaterra, ela teve que se sentar no trono para ser coroada. Ela se assenta. Depois de coroada, agora é rei, rainha. Agora governa. E para a igreja andar, ela precisa saber quem ela é. E o diabo, como dizia Lutero, a maior ferramenta de Satanás se chama ignorância. E quanto mais ele manter você na ignorância da identidade de quem você é em Cristo, eu e você estamos refém dele. Portanto, assuma a sua posição. Não é tempo mais de brincadeiras. Os dias que estão chegando, o caminho está tão estreito e que nós precisamos correr a carreira que nos está proposta. Desembaraçando-nos de tudo que tenazmente nos assedia, que é o pecado, e do peso, que não é pecado, mas são cargas que nós trazemos que nos impedem de andar com Cristo em liberdade. E como agora foi só uma introdução, eu vou pregar em Apocalipse. Meia-noite nós terminamos. Vamos para Apocalipse 12. Já fiz as correções pastorais devidamente. Tá bom? Alguns precisam de um cinturão. O capítulo 12 fala dessa mulher que vai ser protegida, e a minha pregação aqui será trazer esses pontos, a intervenção de Deus em favor da igreja nesta batalha contra o dragão. Deus vai intervir, Deus vai dar recursos, Deus vai dar ferramentas, Deus vai dar instrumentos em suas mãos para que vençamos o inimigo, o dragão, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Portanto, vamos anotar, a primeira ação é a ação protetora de Deus. Deus vai nos proteger. Ele vai nos guardar. Eu creio que nós temos que ter sabedoria, usar o álcool gel, lavar as mãos. Cuidado quando espirra, não se espirra na mão, espirra aqui. Ok? Ou então... gente que não espirra, espirra na mão, já vem cumprimentar. Está amarrado. Não é de agora não, irmão. Eu já falo isso há muito tempo. Dia desse agora, faz 2 semanas, eu fui no Carrefour, meu irmão estava aqui, e eu fui no banheiro, fui lavar as mãos. Procurei álcool gel, fiquei com nojo da minha mão, porque não tinha álcool gel. Depois que eu lavei, sequei, e eu vi agora, todo mundo colocou a mão aqui, a mão está suja. Aí eu voltei para o banheiro, quando eu voltei, um senhor usou o banheiro, e parece que ele fez o número 2, eu não sei, mas eu acho. E não lavou as mãos. E não lavou as mãos. O povo de Deus tem sabedoria, tem prudência, tem discernimento. Você sabe que a rainha da Espanha ficou furiosa e ela disse, essa praga de judeus não morre não, na peste bubônica.
E os judeus nem sabiam, porque nem existia o conhecimento de bactéria e vírus. Eles não sabiam, nem de bacilo. Sabe por que eles foram guardados? Porque os ortodoxos e os mais conservadores, até hoje, lavam as mãos 7 vezes, desde os dias de Jesus. E eles lavaram as mãos tanto, que quando ela via que os espanhóis morriam, mas por que eles não morrem? Por que só o meu povo morre, os meus súditos morrem? Não. Sabedoria, porque o povo que conhece o seu Deus se tornará sábio e forte. E mesmo sem ter uma vigilância sanitária, o Ministério de Saúde também, que o diga, né? Ia ser pior talvez, o Ministério da Saúde, dependendo do ministro, para orientar a sociedade da época. Eles não tinham essas informações. E Deus protegeu o povo de Deus, o povo dele. Deus protege você. Tenha sabedoria, peça a Deus discernimento. Ok? Use máscara no lugar certo, na hora certa. Eu sei que ela incomoda. Um dia a gente vai se libertar dessas prisões. Isso é uma prisão. Mas nós não estamos presos. Paulo estava preso lá em Roma. E ele, eu vou fazer aqui a cena da prisão, ele diz, mas o evangelho não está preso. Eu estou preso, mas o evangelho não está preso. Estou de máscara, mas eu estou livre. Eu oro, eu intercedo, eu atuo, eu guerreio, eu batalho. A igreja está no mundo, mas ela não é do mundo, ela é protegida no mundo. Capítulo 12, verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Esse deserto é alegórico, esse deserto é uma alegoria, onde lhe havia Deus preparado para que nele a sustente durante 1260 dias. E para não repetir esse número, ele diz a mesma coisa no mesmo capítulo, verso de número 14. E foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Infelizmente, a corrente dispensacionalista, pré-tribulacionista, ela já usa esse texto para dizer que é 1 ano, 2 anos, e a metade de 1 ano, 3 anos e meio, que a igreja subiu, foi arrebatada, e ficam 3 anos e meio com o anticristo. Mas onde é que tem isso na Bíblia tão bem explícito? Fala para mim. Terminar o culto, você me fala, me dá uma aula. Eu não encontrei. Interessante, né? Tem pessoas que já têm o script de Deus, o roteiro. Hollywood perdeu o script do filme. A pessoa já tem o roteiro. Já sabe tudo. Nós estávamos em Jerusalém o ano passado, e olhando aquela visão linda da entrada da cidade, né? Uma coisa maravilhosa. Quando a gente vê na cidade, aí é um lugar que tem muitos turistas. Aí estava assim de brasileiro. E um deles falou assim, bem perto de mim, enquanto eu conversava com a irmã, explicando ali a cidade, a entrada do Muro das Lamentações e tudo. E o rapaz falou, e aí o anticristo vai entrar por aqui, vai chegar, depois Cristo vem, o dragão tem, e assim vai acontecer isso e aquilo. E eu olhei assim, amigo de Deus, hein? Nem Davi teve essa revelação. Todo o script já está aí. Nossa! Ele falava com propriedade, e eu disse, por causa das correntes. Nós já temos as previsões. E é nessa corrente ele estava falando do terceiro templo, que vai ter um terceiro templo. Mas a Bíblia não diz que vai ter um terceiro templo. Você precisa ter uma sabedoria para estudar Apocalipse, e você vai ouvir outras correntes dizendo. Nós estivemos lá e vimos que os móveis já estão preparados. Mas eu falei ontem para os adolescentes aqui, no capítulo 2 de João. Por que Jesus disse, vou destruir este templo, e depois de 3 dias o levantarei? Aí eles disseram, você está louco? Herodes levou 46 anos para ampliar esse templo. O grande Herodes. E você vai destruir esse templo coberto de ouro. Você está louco? Aí João diz, mas ele se referia ao santuário do seu corpo, que é a igreja. E é interessante que os judeus voltaram em 1948 para a terra de Israel. Em 67 eles passaram a ter domínio de Jerusalém. E o mais triste é que você vai a Jerusalém, e o lugar mais sagrado, que era o local do templo onde Salomão edificou, judeus não entram. Só muçulmanos, porque está a mesquita de Omar. Eu pergunto, não é a soberania de Deus? Veja, se os judeus tivessem acesso à planície do templo, eles teriam levantado o templo já.
e o templo levantado, sacrifícios de animais seriam feitos. E sacrifícios de animais sendo feitos, anulariam o último perfeito, completo sacrifício de Cristo na cruz. E o autor de Hebreus diz que todos os sacrifícios se encerraram, porque o último perfeito, pleno e completo já foi cumprido em Jesus. E agora nós podemos entrar pelo novo e vivo caminho, pelo Santo dos Santos, com livre acesso à presença de Deus, porque o véu foi rasgado. O templo está estabelecido. A igreja. Não haverá terceiro templo. Deus não falou para mim, tá? Mas a Bíblia não diz. Mas a Bíblia não diz. Eles dizem, e eu pergunto, quem aqui nunca falou besteira? A começar de mim. Nós falamos. Paulo diz que quando eu era menino, eu falava as coisas de... Depois que eu cresci, eu deixei as coisas de menino. Mas a igreja vai ser protegida. Ai, pastor, o irmão saiu aqui da igreja uma vez, ele não era da igreja, ele era visitante na nossa escola de profetas, há 2 anos atrás. Ele vinha toda terça-feira. Eu dei um nó na cabeça dele com esses estudos, mas ele ficou furioso. E ele sumiu, eu disse, mas irmão, você não vem mais? Ele era de uma outra denominação. Ele disse, não, pastor, está confundindo a minha cabeça. Eu digo, mas eu falei que ia confundir. E o melhor ensino da palavra é aquele que nos confronta. Mas ele pergunta, pastor, eu estou deprimido porque eu não vou ser arrebatado. Meu querido, Deus vai te guardar. Apocalipse 3:10 diz, eis que te guardarei da hora da provação que há de vir sobre toda a terra. Eu te guardarei. Aleluia. Abraão orou por Ló e a sua família, e a Bíblia diz que quando o juízo de Deus veio sobre Sodoma e Gomorra, Deus lembrou-se de Abraão, mandou 2 anjos e colocou Ló e as suas filhas, não no céu, guardou eles numa cidade à parte, no monte. Deus protegeu, Deus vai te guardar. E se você morrer, tem problema. Está lembrado que as torres gêmeas caíram? Quantas pessoas morreram ali? 3.000. Quantos crentes tinham? Não sei. Tinham vários. Se morreram, foram premiados. Já estão na glória. Pergunta lá para eles, quando vocês chegarem lá, se eles queriam voltar. Nada, eles vão ficar lá. Eles querem lá. Por quê? Porque Paulo diz, como diz a Cassiane, né? Agora eu vou pegar a música da Cassiane. Eu queria ir para lá, se eu pudesse estar lá. E Paulo diz, eu tenho um desejo de partir, estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por amor de vós, eu tenho que dar aula, eu tenho que ensinar. Eu vou ficar com vocês até o momento de partir. A igreja será protegida. Quem são essas 2 asas? Versículo 13. Vamos ver aí a ação protetora de Deus. Verso 6, já comentamos. Ela fugiu para o deserto, verso 14, e foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, e leiam, aí onde ela é sustentada. Essa questão de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, Deus não falou para mim? Deus não disse que é isso ou aquilo que as pessoas tentam afirmar? É um número simbólico. Se alguém souber aqui hoje à noite, por que João escreveu que quando ele viu Pedro lançar as redes lá no capítulo 21, e a Bíblia diz que eles pegaram 53 grandes peixes. Eu fico perguntando, mas por que esse número? Eu já vi cada gente falar uma coisa nesses peixes. Meus irmãos, a Bíblia não diz. Tem um pregador aqui que falou uma vez no Brasil que as 5 pedrinhas de Davi. Primeira, sabedoria. Terceira, ousadia. 4. E eu falei, onde é que exegese é essa que está na Bíblia? Que essas pedrinhas são isso? Invencionice. Não tem essas. Está na Bíblia que essas pedrinhas são isso? Sabedoria, ousadia, discernimento? Não, isso aí é fantasia. Viajar na maionese. Aí o povo diz amém, aleluia. Amém, não. Olha aí a hora de dizer amém. É para pegar a Bíblia e dizer, pastor, qual é o nome das pedras? Eu conheço diamante, onix, eu conheço isso e aquilo e tal, mas essas pedrinhas aí de Davi, não está na Bíblia. Então, quando nós não sabemos, o que é que diz Deuteronômio 29? As coisas reveladas pertencem a nós. As encobertas pertencem a Deus. Eu digo para os irmãos, quando nós chegarmos à eternidade, eu acho que eu vou querer ir primeiro para a biblioteca.
Mas quando eu chegar lá, tem coisas que eu vou fazer assim, e você também. Entendi. Porque Deus não tem passado, Deus não tem futuro. Ele vive no eterno presente. Os fatos estarão, eu acho que quando o fundador da Apple chegou lá, aquele que morreu de câncer de pâncreas, uma pena, um homem tão novo, e ele, quando morreu, ele que criou o iPad, morreu com touchscreen, tocando na tela, deve ter chegado lá, e quando o anjo deve ter mostrado o touchscreen da tela de Deus, ele disse, opa, já tem tecnologia aqui? Tem. Foi Deus quem fez. Foi Deus quem criou. Foi Deus que te deu essa sabedoria. Porque os homens pensam que são mais sábios que Deus. Essas duas asas, alguns autores entendem que podem ser uma simbologia de proteção. É interessante que antes de estudar as duas asas, 3 vezes no Apocalipse, João usou metáforas que Deus iria preservar a igreja. A primeira, vamos ler no capítulo 7, verso 3. 7:3 de Apocalipse. Diz que não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos, vamos? Na fronte quem? Os servos de quem? Não é das nações, do nosso Deus, dos servos. Então ele vai selar e vai guardar. São os eleitos que vão passar pela tribulação e serão guardados. É uma proteção. Agora veja outra metáfora que ele usa para a proteção. Apocalipse 11, verso 1, nós falamos domingo passado. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas o que diz o verso 2? Mas deixa de parte o átrio exterior. Quem é que está no átrio exterior? Os gentios. Quem é que está no altar? Os santos. Então ele diz, separe os santos dos profanos. É uma vara de medir. É uma metáfora de que Deus vai proteger. Estão lembrados do Egito? Quando as pragas vieram, havia uma cidade chamada Gósen. Os israelitas foram guardados. Mas eles tinham que, na última praga, colocar o sangue. E se eles não colocassem o sangue, o anjo da morte entraria também na casa dos israelitas. Mas eles venceram pelo sangue do Cordeiro, lá no Egito. E na nova aliança, venceremos pelo sangue do Cordeiro e pela nossa fé. Portanto, a terceira metáfora são essas duas asas. Alguns estudiosos dizem que essas duas asas possivelmente também sejam a palavra e o Espírito, que sempre conduzem o povo de Deus. Eu preciso da palavra, mas eu preciso do Espírito. Essas duas asas são ferramentas que Deus dará à igreja para que ela triunfe. O dragão traz um rio de mentiras e perseguição. Capítulo 12, verso 16. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio. E ele vai tentar trazer esse rio. No verso 15, a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio. É uma metáfora. É engano. O engano está campeando. É impressionante como os setores da imprensa hoje falam de fake news, quando esses setores já fazem fake news há muitos anos. Eles dizem que as redes sociais são fake news, mas setores da imprensa, conservadores, e que tentam manipular as massas há décadas nesta nação, utilizam-se de fake news, de manobras em suas reportagens e noticiários. Isso é um engano. E que Deus dê discernimento à igreja, a mim e a você, e dê discernimento a todos nós, quando a palavra estiver sendo pregada de púlpito. A segunda ação, intervenção de Deus, a primeira é a ação protetora. A segunda ação é a ação interventora dos anjos. Os anjos vão intervir. Capítulo 12, você vai encontrar no verso 7 e 8.
Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão e também pelejaram o dragão e seus anjos. Coloca aí na tela o Salmo 103, verso 20. Salmo 103, verso 20. Vamos ler juntos, está na tela. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Os anjos obedecem a palavra de Deus, os comandos. Hebreus capítulo 1, verso 14 diz que eles são ministros que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Eu não peço a anjo, eu peço a Deus e Deus envia os anjos. Não fique dando ordem para anjo que não tem respaldo bíblico. Ore a Deus. Deus envia os teus anjos, Ele envia. Um livro muito bom para você ler, é uma ficção, é Este Mundo Tenebroso 1 e 2, que foi best-seller na década de 80 e 90. Recomendo você ler. É uma ficção mostrando que quando o crente dobra os joelhos e ora, anjos guerreiam em nosso favor. Daniel estava orando no capítulo 9, jejuando 21 dias, e o anjo disse, olha, eu demorei a vir, mas é porque desde o primeiro dia que você começou a orar e jejuar, eu comecei a guerrear com o príncipe do Medo-Persa, lá nos céus. Isso mostra que esses principados influenciam governantes na terra e estava usando aquele governante para impedir o povo judeu de sair da Babilônia e voltar para a terra. E Daniel recebe a visão, a palavra do anjo, desde o dia em que você começou a orar. Eu comecei a entrar em batalha. Os anjos são espíritos ministradores em nosso favor. E é muito interessante que a batalha que eles travam no livro de Daniel e aqui em Apocalipse. O terceiro aspecto é a ação intercessória de Cristo. A igreja não está sozinha. O primeiro aspecto é a ação protetora de Deus, o segundo, a ação interventora dos anjos, e o terceiro, a ação intercessória de Cristo. Capítulo 12, verso 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho, que é Jesus, foi arrebatado para Deus até o seu trono. Pode marcar aí na sua Bíblia, e ele vai colocar na tela Hebreus 7, 25. Sabe o que diz Hebreus 7, 25? Que tem um homem à direita de Deus orando por você. E esse homem é Jesus. Aleluia. Por isso também, vamos ler, ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ela não está sozinha, ela é o corpo, mas ele é o cabeça, ele está sentado à direita de Deus Pai, e ele vive para sempre para interceder por mim e por você. Hebreus capítulo 4 diz que ele em tudo foi tentado, para que hoje, naquilo que ele foi tentado, ele possa socorrer os que são tentados, à semelhança do que ele passou por nós, e ele dará o livramento, ele dará o escape, porque ele é homem junto a Deus. A sua intercessão é plenamente eficaz. Romanos 8, 34. Leremos o texto na tela. Romanos 8, 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu? Ou antes quem ressuscitou? Vamos juntos? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Você veja como o engano é sutil. Em outros lugares se ensina que existem mediadores intercedendo por nós. Quando a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. As armas da vitória da igreja são duas. Diz a Bíblia, eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Verso 11. E cuidado para não ficar um clichê evangélico, sangue de Jesus, sangue de Jesus, sangue de Jesus. Quando eu cheguei à igreja evangélica, a primeira vez foi uma igreja que eu não gostei, me levaram, eu era cru, vocês imaginem. E quando eu cheguei lá, irmão, foi tanto sangue que eu vi, sangue eu ficava, sangue de Jesus. Sangue, 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 sangue. Cuidado com esse clichê. Deixe-me ser mais claro.
Quando ele diz, estou olhando para a Vanessa ali, neófita, nova convertida, quando a Bíblia diz, pelo sangue do Cordeiro, é pela vida do Cordeiro que habita em você. É a vida dele. É a vida dele que está fluindo. E as armas que você vai usar não são de Adão, nem carnais, são as armas dele. Venceremos pela vida dele em nós, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E é ele que, pelo seu Espírito, diz Paulo em Gálatas, luta contra a nossa carne. Mas também a igreja vence o dragão quando testemunha de Cristo. Veja o capítulo 12, verso 11. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e por causa de quê? Pela palavra do testemunho que deram. Testemunho esse que mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Muitos morreram, mas partiram para a eternidade, diretamente com Cristo. Estevão morreu uma morte trágica. Ele morreu apedrejado. Eu falei ontem, hoje de manhã. Eu não sei a idade de Estevão. Um grande missionário que saiu da Inglaterra, não teve nenhum apoio na época das missões modernas, David Brainerd, e foi para a África. E ao chegar ali, alguns da igreja da Inglaterra disseram, mas você não tem chamado. Segundo a história, ele foi comido, talvez por um leão, porque encontraram seus ossos e seu corpo aqui rasgado. Quando a notícia chegou na Inglaterra, dezenas e centenas de jovens, instigados pelo seu testemunho, estimulados, se dedicaram a missões modernas. E quando a notícia a priori chegou que ele havia morrido, eu tenho certeza que as línguas venenosas disseram, viu que não era de Deus? Morreu novo, morreu no campo. Essa é a lógica humana. Quem mais do que tão novo morreu o nosso Jesus com 33 anos, mas Jesus já havia dito que se o grão de trigo na terra cair e não der fruto, e morrer e não der fruto, não vai ter sentido, mas se morrer, dará muito fruto. Pare de questionar. A morte, qualquer tipo de morte, pode abalar a minha vida e a sua vida. Mas caminhe, você está com Cristo. Quantas pessoas maravilhosas morreram de Covid? E até pessoas de Deus aqui no Brasil. Nós não podemos questionar, nós temos que caminhar. Deus conta conosco para sermos esse testemunho. Portanto, eles não amaram a própria vida. É uma igreja que se posiciona, é uma igreja que testemunha. Veja que o capítulo 17, verso 6, diz que esse dragão, ele está com o sangue dos mártires. Veja o capítulo 17, verso 6. Então eu vi a mulher embriagada. Essa aqui já é outra mulher, é a prostituta. É a cristandade apóstata, que com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Quantas vezes na história da igreja, a própria igreja corrompida e apóstata da Idade Média até os dias de hoje, a igreja que ficou calada no silêncio do Holocausto, ela tem mancha. Ela não fez, mas ela consentiu em silêncio e não se posicionou. E essa Babilônia corrompida, que nós cantamos hoje, Roma, Babilônia, o rei está voltando. João diz, ela tem o sangue dos mártires. E aqueles mártires que morreram, eles estavam com Cristo, mas não amaram a sua própria vida, amaram a Cristo e entenderam, completamos a carreira, cumprimos o nosso ministério, o nosso propósito, guardei a fé e desde agora a coroa da vida está reservada para mim. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo, que uma semana depois que afirmou estas palavras, a espada de Nero cortou a sua cabeça. Ele combateu o combate
ele deixou um grande legado, tão grande legado, que os jesuítas batizaram essa cidade onde nós estamos aqui no estado, São Paulo, cuja capital, São Paulo, e cuja visão é uma torre de Babel de tantas nações, e era a visão de Paulo, ganhar as nações para Cristo. Até isso Deus honrou. E Paulo já morreu há quase 2000 anos. E Deus está mostrando que a vida de Paulo, porque ele se deu para o Evangelho e para Cristo, mesmo após a morte, seu nome foi dado pelos jesuítas a esta terra. Porque quando eles chegaram ali, na cidade de São Paulo, no calendário gregoriano, era o dia do apóstolo Paulo. Porque, para quem não sabe, no calendário romano, todo dia é dia de índio, não, é dia de santo. Não é a Baby do Brasil que fala isso, né? Todo dia é dia de santo. Tem um santo. Era o santo. A minha cidade mesmo é São Miguel dos Campos. Porque quando os portugueses chegaram lá, era o dia do arcanjo São Miguel. É o nome da cidade. São Miguel dos Campos, porque tinha muito campo de canavial, São Miguel dos Campos. E São Miguel dos Milagres. E São Paulo. E Deus honrou. Sabe por quê? Porque Paulo não amou a sua vida. Ele foi uma grande testemunha do Evangelho. Aliás, testemunha em grego, em Atos capítulo 1, e recebereis poder e ser-me-eis testemunhas, a palavra é Marte. Vocês darão a sua vida por mim. É verdade que João não recebeu a morte de martírio, mas enfrentou, para escrever Apocalipse, a espada de um dos imperadores mais sagazes. Jogou ele num caldeirão fervente para sair com queimaduras e totalmente queimado. Sem nenhuma queimadura ele saiu, segundo a tradição. E a fúria do imperador o faz lançar na ilha de Malta. Na ilha de Malta não, na ilha de Patmos. Toda vez eu falo Malta por causa de Atos, capítulo 28. Na ilha de Patmos. E naquela ilha, ele tinha tudo para morrer em depressão. Para ser comido pelas bestas feras. Ele tem a visão do Apocalipse. Capítulo 1 de Apocalipse diz, eu estava no dia da tribulação. No dia, veja aí Apocalipse 1, só para lembrar, versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Eu estava onde? Na tribulação. Eu estava onde? No reino de Deus. Eu estava onde? Na perseverança com Cristo. E naquela ilha, que não era paradisíaca, não era Cancún, não era a Ilha da Madeira, não era arquipélago Fernando de Noronha. Lá tem água, viu? Eu nunca fui em Fernando de Noronha. Tem água, tem fruta. É caro, mas tem. Lá não tem. Na ilha de... Até hoje, quando você vai à ilha de Patmos, é uma ilha muito deserta. Pouquíssimos moradores até hoje habitam lá. E ele sai daquela terra. Escreve o livro de Apocalipse para mostrar que ele não amou a sua vida, mas venceu pelo sangue do Cordeiro e o seu testemunho. Quero terminar e fechar esse raciocínio. A ação, a intervenção de Deus em favor da igreja nesta batalha contra o dragão. Nós temos a ação protetora de Deus, a ação interventora dos anjos e a ação intercessória de Cristo. Ele nos guardará, Ele nos protegerá. E se tivermos de morrer, não temeremos a morte. A morte é prêmio. Seremos condecorados para o reino da glória. O que importa é o que eu peço sempre a Deus, que Deus me dê saúde. Quem sabe, muitos de nós chegaremos aí aos 90 anos e 100 anos durinho, sem osteoporose, sem artrose, sem artrite. Então, cuide da saúde. Mas mais do que cuidar da saúde, cuide da cabeça. Cuide dos pensamentos. Cuide das emoções. Cuide dos sentimentos. Eles destroem. Eles somatizam. Eles trazem doenças. E cuide. E cuidado com o pecado.
Deus quer nos dar longevidade. E se Ele nos quiser que vivamos 90 anos, eu quero ficar, se eu ficar falando besteira, que Ele me leve logo. Mas que Ele nos dê longevidade para vivermos os melhores anos da nossa vida. Amém, pastor Aníbal? 85 vai fazer, já fez 86, é isso? 85. Então, mais 15 anos, 100 anos, vivendo com excelência. Irmãos, Oscar Niemeyer viveu 103 anos, ateu, lúcido, trabalhando e fazendo projetos. Por que não vivermos tantos anos com qualidade de vida? Aleluia. Não quero ser uma Desi Gonçalves, que também chegou mais de 100. Eu quero viver muitos anos para a glória de Deus, para ganhar vidas para Deus e pregar o Evangelho.